Amados e queridos irmãos, recebam a paz do Senhor. Eu sou o presbítero Natival Gonçalves, vice-dirigente do Ministério Aliança com Cristo. Hoje nós vamos continuar respondendo perguntas bíblicas, na qual nós cremos que será de muito útil para a sua vida. Livro de Gênesis, no capítulo 17, do capítulo 2 e o versículo 17, está dizendo: mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. A nossa pergunta de hoje é esta: por que Adão não morreu no dia em que comeu do fruto proibido, como Deus dissera que aconteceria? Deus deu uma ordem para Adão de não comer do fruto proibido. E Deus disse: no dia em que você comer deste fruto, você morrerá. Deus mentiu ao falar que Adão morreria? A Bíblia estaria errada? Porque nós vimos que Adão comeu do fruto. E se nós pularmos alguns capítulos e formos até o capítulo 5 e no versículo 5 de Gênesis, está escrito: e foram todos os dias que Adão viveu 930 anos. Se Deus disse que ele morreria no primeiro dia, no dia em que ele comeu do fruto, por que então Adão viveu 930 anos? Isto é uma pergunta que fizeram para nós. E nós tentaremos responder neste vídeo o que aconteceu, ou o que nós achamos que aconteceu neste dia. Estudiosos da palavra de Deus, eles têm algumas linhas de raciocínio. E nós aqui vamos falar apenas de duas, para que este vídeo não fique muito longo e seja enfadonho aos amados. Quando nós olhamos a palavra dia, que Deus disse que no dia em que comerdes morrerás, a palavra dia, ela vem do hebraico ion, que às vezes ou nem sempre ela tem o significado de um dia de 24 horas. A palavra íon, ela também se refere, quando Deus fala com Adão, não do dia de 24 horas, mas sim na ação que Adão cometeria. Como é que nós podemos explicar tal coisa? Se nós andarmos um pouquinho e formos até o livro de 1 Reis, em seu capítulo 2, e o versículo de número 37, Salomão, ele vai falar com um homem. Que homem é este? É Simei. E quem foi Simei? Quando Absalão, filho de Davi, tentou tomar o reinado de Israel à força, Davi teve que fugir. E quando Davi chega à cidade de Baurim, que está registrado em 2 Samuel, no capítulo 16 e versículo 5, quando Davi chega a essa cidade, aparece este personagem, Simei. E Simei agora, ele vai, por ser da linhagem, por ser da família de Saul, Simei vai amaldiçoar a Davi.
e vai apedrejá-lo, tacar pedras no Davi. E quando Davi volta a reinar novamente e derrota seu filho, e o reino novamente é entregue em suas mãos, Davi vai passá-lo a Salomão. E Salomão, quando vai falar com este homem, este mesmo Simei, que amaldiçoou seu pai, ele vai dar uma ordem, vai falar, olha, no capítulo de número 2, versículo 37 de 2 Reis, ele vai dizer, porque há de ser que no dia em que saíres e passares o ribeiro de Cedron, saiba de certo que morrerás, e o teu sangue será sobre a sua cabeça. Então repare na palavra no dia. Também o termo usado para este dia é o hebraico Yom, que não quer dizer o dia de 24 horas, e sim, se ele fizesse, se nós fôssemos simplificar esta palavra, nós diríamos, se você atravessar o ribeiro, você vai morrer. Se nós pudéssemos simplificar a palavra, quando Deus falou com Adão, seria assim, se você comer do fruto da árvore proibida, você morrerá. Duas linhas de pensamentos há. A primeira é que Adão, ele não morreu literalmente no dia em que ele comeu do fruto, e sim, ele foi morrendo. Então, quando Deus fala no dia, ele quer dizer o ato de fazer, o ato de desobedecer, o ato de desagradar a Deus. Então, neste dia que você desagradou, você vai morrer. Se você me desobedecer, morrerá. Por conta da tradução, o hebraico ele tem essa pluralidade de tradução. Então nós conseguimos, e a palavra que chegou mais próxima, quando o tradutor trouxe para o português, foi a palavra dia. Ele não conseguiu achar uma palavra para uma ação propriamente dita. E também no termo certamente morrerá. Também a tradução para certamente morrerá, ela vem do hebraico mut, ou seja, a mesma palavra falada duas vezes. Mas além desta palavra ser falada duas vezes, ela está colocada em tempos verbais diferenciados. Estudiosos vão dizer que traduções antigas desta passagem, da onde está escrito certamente morrerás, estava escrito no dia em que você comer, morrendo morrerás, que foi traduzida para certamente morrerás. E como é que nós podemos explicar? Nós podemos olhar o dia. Quando a luz do dia vai se acabando, nós entendemos que está anoitecendo, até chegar à noite. Quando foi traduzido do hebraico para o grego, do grego para o português, a palavra sofreu modificações e chegou a morrendo, morrerá. Ou seja, você vai começar a morrer até você morrer por completo. Então, estudiosos dizem que no primeiro dia, Adão começou a morrer e não morreu de fato. Então, esta tradução vai nos falar dessas coisas, que culminaria na morte física de Adão. Esta é uma linha de raciocínio, uma linha de pensamento. Mas também temos uma outra linha de pensamento, em que estudiosos vão dizer que realmente Adão morreu no mesmo dia em que ele pecou, em que ele desobedeceu a Deus.
Esta linha de pensamento vai dizer que, se nós olharmos o Salmo 90, e no versículo de número 4, vai estar escrito: porque 1000 anos são aos teus olhos como o dia de ontem, que passou, como a vigília da noite. E também o livro de 2 Pedro, no seu capítulo 3 e no versículo 8, está escrito: mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Ou seja, um dia para Deus é equivalente a 1000 anos para nós. Então, se um dia para Deus é 1000 anos para nós, e Adão viveu 930 anos, Adão morreu no mesmo dia em que pecou. Ainda mais, neste sentido, nós podemos dizer que Adão, além de morrer neste mesmo dia em que pecou, ele começou a morrer fisicamente, no exato momento em que ele pecou, em que ele desobedeceu. Mas como? Se nós andarmos mais um pouquinho e chegarmos ao livro de Romanos, em seu capítulo 5, e no versículo 12, vai estar escrito: pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Ou seja, no exato momento em que Adão desobedeceu, ele pecou. E no exato momento que ele pecou, a morte entrou na vida de Adão. E neste exato momento, Adão começa a morrer. Interessante é que a história se repete. Lá no Éden, Adão tinha 2 opções: o fruto da árvore da vida e o fruto do conhecimento do bem e do mal. E Adão preferiu o conhecimento do bem e do mal, rejeitando a vida. Milênios depois, a história se repetiria. Como? Estava lá o nosso Senhor Jesus, juntamente com Barrabás, ou seja, a vida e o conhecimento do bem e do mal. E mais uma vez, o povo preferiu o conhecimento do bem e do mal. E nos dias de hoje, a história continua se repetindo. Quantas pessoas ouvem falar de Cristo e elas até se emocionam, elas até choram, mas quando aquele culto acaba, elas voltam a fazer as mesmas coisas que faziam antes. Elas têm as escolhas da árvore da vida ou do conhecimento do bem e do mal. E mais uma vez, elas escolhem o bem e o mal. Mas voltamos à nossa pergunta. Adão começou a morrer no primeiro dia em que pecou. Começou a morrer fisicamente. Mas pior do que morrer fisicamente é morrer espiritualmente. Se Adão começar a morrer fisicamente quando pecou, imediatamente Adão morreu espiritualmente quando pecou. Quando nós formos olhar o livro de Efésios, em seu capítulo 2, e do versículo 1, vai dizer: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas
e em pecados. Ou seja, se nós começamos a morrer quando pecamos, os pecados e as ofensas nos mataram no exato momento em que pecamos. Então, deste modo, nós podemos enfatizar, amados irmãos, que sim, Adão morreu no mesmo dia em que desobedeceu a Deus. Eu deixo aqui um alerta, eu deixo aqui um aviso, um pedido, em meio às circunstâncias da vida, em meio às tribulações da vida, escolha sempre a Jesus, escolha sempre a vida, porque as tribulações vêm, mas fiel é o que te chamou, fiel é o que está conosco. Fiquem na paz. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família. Se tiver alguma pergunta para nos fazer, deixa aí nos comentários. Nós teremos o maior prazer em estar respondendo a sua pergunta. Amém? Deus abençoe sua vida e um forte abraço.